Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Hoje nós vamos ler a história de Abraão. Quem foi Abraão na Bíblia? Quem é Abraão? E qual é a história de Abraão, o chamado de Abraão? Hoje nós vamos descobrir quem foi Abraão. Abraão, ele é conhecido como o pai da fé. Foi o primeiro patriarca do povo de Israel. Ele recebeu de Deus a promessa que através da sua vida muitas nações e povos seriam abençoados. Abraão foi antepassado de todo o povo judeu e do próprio Jesus. Todos aqueles que têm fé em Jesus Cristo também são descendentes de Abraão, porque quando falamos em fé, podemos considerar Abraão como um grande exemplo. O nome de Abraão irá inicialmente Abraão, mas após fazer uma aliança com Deus, onde Deus multiplicará muitíssimo a sua descendência, Abraão teve seu nome alterado para Abraão, e assim foi constituído o pai de muitas nações. E mesmo aconteceu com sua esposa Sarai, que teve um nome alterado por Deus para Sara. História de Abraão. Abraão era filho de Terá, irmão de Naor e Arã, o pai de Ló, e toda sua família era de origem caldeia. Eles eram naturais de uma cidade chamada Arã. Morreu quando a família ainda habitava na cidade Nessa época, o pai de Abraão ainda era vivo. Após a morte do filho de Arã, Terá tomou seu filho Abraão, seu neto Ló e sua nora Sara, que casada com Abraão, partiram para Harã, a cidade na terra de Canaã, e lá se estabeleceram. O pai de Abraão viveu 205 anos e morreu na cidade de Harã. Gênesis 11:32. O chamado de Abraão. Abraão recebeu de Deus a seguinte palavra: sai da sua terra, do meio da sua parentela e da casa do seu pai, e vai para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei o seu famoso seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que abençoarem e amaldiçoei os que te amaldiçoarem. E por meio de você todos os povos serão abençoados. Gênesis 12, 1-3. Abraão então partiu como o Senhor, Deus lhe ordenou, e foi com ele a sua esposa Sarai e seu sobrinho Ló. A Bíblia nos relata que nessa época Abraão tinha 75 anos. Quando chegaram à terra de Canaã, Abraão atravessou a terra até chegar no Carvalho de Moré, em Siquém. Naquela época, essa terra era habitada pelos cananeus. Então o Senhor apareceu para Abraão e disse: a sua descendência darei essa terra. Então Abraão construiu um altar dedicado ao Senhor. Abraão prosseguiu em direção a outras colinas. Betel, que ficava a oeste, aí ficava a leste. E construiu ali um outro altar dedicado ao Senhor. Nesse altar ele invocou o nome do Senhor. Depois ele seguiu em direção a Neguebe. Abraão no Egito. Houve fome naquela terra, então Abraão decidiu descer até o Egito para viver algum tempo. Ele queria escapar da fome que era muito rigorosa. Enquanto estava no caminho do Egito, Abraão disse a Sarai: bem sei que você é bonita. Quando os egípcios a virem, eles saberão que você é minha mulher e me matarão, mas te deixarão viva. E diga que é minha irmã, porque me amor, e minha vida será poupada por sua causa. Gênesis capítulo 12, versículo 12-13. Quando eles chegaram ao Egito, os egípcios elogiaram a beleza de Sara para Faraó, e ela foi levada ao seu palácio. Faraó tratou bem o Abraão por causa de Sara. Abraão ganhou de Faraó ovelhas, jumentas, camelos, servas e servos. Porém, Deus não se agradou de altitude de Faraó, pois ele tornou a Sará com tua mulher. Então Deus puniu a Faraó e toda sua corte com graves doenças. Faraó mandou chamar Abraão e o questionou: e o que fez comigo? Por que não me falou que a Sara era sua mulher? Por que mentiu dizendo que ela é sua irmã? Foi por isso que eu tomei como minha mulher. Ai, essa é sua mulher. Tome e vá embora. Então Faraó deu ordens para que providenciasse o necessário para que Abraão partisse com sua esposa Sara. Desavença entre Abraão e Ló.
Abraão saiu do Egito e foi para Neguebe, junto com Sara e seu sobrinho Ló. E com eles Abraão levou tudo o que tinha conquistado ao longo do tempo. Abraão tinha enriquecido muito, tanto como gado como prata e ouro. Então eles partiram de Neguebe em direção a Betel, e ficaram de um lado para o outro, até que chegassem a um lugar no meio de Betel, aí onde já havia construído um altar ao Senhor. Ló, que acompanhava Abraão, também tinha muitos rebanhos e tenda, por isso não podia mais morar junto, de mesma, pois a região não suportava mais sustentá-los. Naquela região também habitava cananeus e ferezeuses, por isso que surgiu uma desavença entre os pastores dos rebanhos de Abraão com os pastores de rebanho de Ló. Abraão disse a Ló que eles não deveriam brigar, porque era como irmão. Então decidiram ir para lados opostos. Abraão ficou na terra de Canaã e Ló foi para a região leste, região irrigada pelo rio Jordão. A próxima é Sodoma, e assim os dois se separaram. Passando um tempo, Ló foi saqueado na cidade de Sodoma e levado como prisioneiro. Porém, alguém que tinha escapado relatou tudo a Abraão, porque reuniu 318 homens para resgatar Ló. Abraão recuperou todos os bens e trouxe de volta o seu sobrinho. Gênesis 14, 1 ao 16. A aliança de Deus com Abraão. Depois dessas coisas, o Senhor falou com Abraão em uma visão e disse: Não tenha medo, eu sou seu escudo, grande será a sua recompensa. Mas Abraão questionou ao Senhor e perguntou: O que seria essa recompensa, pois ele ainda não tinha filhos? Não tinha herdeiro, ele tinha somente Eliezer de Damasco. Ele ainda acrescentou: Tu não me deixes filho algum, um servo da minha casa será meu servo. Ele ainda acrescentou: Tu me deixes um filho algum, um servo da minha casa será o seu herdeiro. Porém, Deus respondeu para Abraão que esse servo não seria seu herdeiro. Deus falou para Abraão que seu herdeiro seria um filho gerado por ele mesmo. Então levou Abraão para fora da sua tenda e disse: Olhe para o céu e conta as estrelas, e será que poder contá-las? E perseguiu assim, será sua descendência. Gênesis 15:5. Abraão creu no Senhor, e isto lhe foi creditado como justiça. O nascimento de Ismael. Sara, esposa de Abraão, era estéril, e como Deus não havia dado filhos, ela pensou que através da sua serva egípcia, Agar, ela poderia formar família. Então ela falou com Abraão sobre essa proposta, e Abraão aceitou. Quando isso aconteceu, já fazia 10 anos que Abraão vivia em Canaã. Gênesis 16, capítulo 16, versículo 1 ao 16. Porém, quando Agar se viu grávida, ela passou a desprezar sua senhora Sara. Sara então questionou Abraão e disse que caísse sobre ele aquela afronta, pois ela tinha entregado sua serva para ele, e que depois que ela soubesse que estava grávida, passou a desprezar. Abraão então respondeu para Sara que ela fizesse o que chamasse melhor com Agar, pois ela estava em suas mãos. Sara pensou então a maltratar tanto Agar que ela fugiu. Porém, um anjo do Senhor encontrou Agar no caminho de sul e perguntou a ela: Agar, serva de Sara, de onde vem? Para onde vai? E ela respondeu: Estou fugindo de Sara, minha senhora. Então o anjo mandou que ela voltasse e o que sujeitasse a sua senhora. E ainda disse que multiplicaria tantos descendentes dela que ninguém poderia contá-los. E disse ainda o anjo: Você está grávida e terá um filho, e dará o nome de Ismael, porque o Senhor a ouviu em seu sofrimento. Agar teve um filho com Abraão, e que deu o nome de Ismael. Abraão estava com 86 anos de idade quando teve Ismael, o sinal da aliança. Quando Abraão estava com 99 anos, o Senhor apareceu para Abraão e disse que ele andasse segundo sua vontade e que fosse íntegro, pois ele estabeleceria uma aliança com ele. Abraão se prostrou ao chão e Deus lhe disse: De minha parte, esta é minha aliança com você. Você será pai de muitas nações. Não será chamado de Abraão, mas sim Abraão, porque eu constituí o pai de muitas nações.
Deus continuou dizendo a Abraão, de sua parte: guarde a minha aliança tanto como você e seus futuros descendentes. Esta é a minha aliança com você e com seus descendentes todos de sexo masculino entre você serão circuncidados da carne. Terão que fazer essa marca, que será o sinal da aliança entre mim e vocês. Da geração de Abraão em diante, todo menino de 8 anos, de 8 dias de nascido, teve que ser circuncidado. O nome da esposa de Abraão também foi alterado por Deus. Ela se chamava Sarai, mas Deus alterou por Sara. E depois disso, Abraão, de agora em diante, sua mulher se chamará Sara, e eu a abençoarei como um filho. E sim, eu a abençoarei dela. Procederão nações, reis e povos. Abraão riu e se prostrou com o rosto na terra e disse: poderá um homem de 100 anos de idade gerar um filho? Poderá Sara dar à luz aos 90 anos? Então Abraão pediu a Deus que permitisse que Ismael fosse seu herdeiro. Porém, Deus respondeu a ele dizendo que Sara, sua mulher, lhe daria um filho, e seu nome seria Isaque. Naquele dia, Abraão, seu filho, e todos os homens de sua casa foram circuncidados no mesmo dia em que o Senhor havia falado sobre a sua promessa de outro filho. Abraão foi circuncidado com 99 anos, e seu filho Ismael com 13 anos. Passando isso, o Senhor foi encontro de Abraão, e disse que voltaria na próxima primavera, e que Sara e sua mulher teriam um filho. Gênesis capítulo 18, versículo 10. O nascimento de Isaque. O Senhor foi bondoso com Sara e deu o que tinha prometido. Sara engravidou e deu um filho a Abraão em sua velhice, exatamente na época prometida por Deus. E Abraão deu o nome de Isaque ao filho que Sara lhe dará. Quando Isaque tinha 8 dias de nascido, ele foi circuncidado como Deus havia ordenado. Abraão deu uma festa em comemoração no mesmo dia que Isaque foi desmamado. Porém, Sara estava incomodada com o filho de Agar, Ismael, que ficava rindo de Isaque. Então Sara reclamou com Abraão e pediu que se livrasse da escrava e do seu filho. Mas isso perturbou demais Abraão, pois Ismael também era seu filho. Deus falou com Abraão e disse para que ele não se perturbar. Ele atendesse a todos os pedidos da sua esposa. Sara, porém, pois seria através de Isaque que a descendência de Abraão seria considerada. Mas Deus também afirmou para Abraão que através de Ismael também era descendente. Na manhã seguinte, Abraão pegou alguns pães, colocou sobre os ombros de Agar e a despediu com o menino. Agar ficou vagando pelo deserto de Bezeba. No deserto, Deus mandou um anjo para falar com Agar e mostrar a ela uma fonte de água. Deus estava com o menino. Ele cresceu, viveu no deserto e tomou-se um flecheiro. Eles viveram no deserto de Parã. E passado o tempo, Agar conseguiu uma mulher da terra do Egito para Ismael. A morte de Abraão e Sara. Sara, esposa de Abraão, viveu 120 anos e morreu em Canaã. Após a morte de Sara, Abraão casou-se com outra mulher chamada Quetura, e com ela Abraão teve outros filhos: Zirã, Joquizã, Medã, Midião, Isbaque e Sua. Seus filhos geraram outros filhos. Porém, Abraão deixou tudo o que tinha para Isaque. Gênesis capítulo 25, versículo 1 a 11. Abraão viveu 175 anos. Ele morreu em boa velhice, em idade bem avançada, e foi reunido aos seus antepassados. Seus filhos Isaque e Ismael o sepultaram na caverna de Maquipela, perto de Mamré, no campo de Efron. Esse campo foi comprado por Abraão no Itias, e foi ali que Abraão e Sara foram sepultados. Depois da morte de Abraão, Deus abençoou seu filho Isaque. Esse foi o vídeo de hoje, a história de Abraão. Se você gostou, já deixa seu like, já se inscreva, ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Compartilhe para os seus colegas para me ajudar. Valeu e fui!